Os Templários. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, melhor conhecida como Ordem dos Templários, é uma ordem de cavalaria criada em 1118 na cidade de Jerusalém por 9 cavaleiros de origem francesa, entre os quais Hugo de Payens e Saint-Orné, visando a defesa dos interesses e proteção dos peregrinos cristãos na Terra Santa. Sob a divisa Non nobis Domini, non nobis sed nomen tuo da glória, que quer dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome, daí a glória, tornou-se nos séculos seguintes uma instituição de enorme poder político, militar e econômico. Inicialmente, as funções limitavam-se à proteção dos peregrinos que se deslocavam aos locais sagrados, nos territórios cristãos conquistados na Terra Santa durante o movimento das Cruzadas. Inclusive, eu abro aqui um parênteses para dizer que em breve nós vamos falar sobre as Cruzadas, porque todos acham que foram 3 cruzadas, quando na realidade foram 7, e nós vamos falar sobre isso. Nas décadas seguintes, a Ordem dos Templários beneficiou-se de inúmeras doações de terra na Europa que lhe permitiram estabelecer uma rede de influências praticamente em todo o continente. Segundo uma versão da lenda, podemos assim dizer, nos primeiros 9 anos de existência, estes cavaleiros dedicaram-se a escavações feitas nos alicerces de sua sede, até terem encontrado documentos e riquezas que os tornaram poderosos. Supostamente, sob o segundo templo, local mais sagrado ainda, jaziam riquezas ocultas pelos sacerdotes, antes da conquista e destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. As versões dizem que o que foi encontrado foi levado pelos cavaleiros templários sigilosamente para a Europa, onde a ordem teria alcançado do Papa Inocêncio II uma bula pela qual obtinham poderes ilimitados, sendo declarados isentos de jurisdição episcopal, constituindo-se desse modo em um poder autônomo, independente de qualquer interferência política e religiosa. No século XIV, a ordem teria alcançado tamanho poder que Filipe IV de França e o Papa Clemente V colocaram em prática uma estratégia para a esmagar e apoderarem-se dos seus recursos. O último grão-mestre templário, Jacques de Molay, após 10 anos na prisão, amaldiçoou seus perseguidores, convocando-os a prestar contas a Deus no prazo de 1 ano. A maldição dirigia-se especificadamente ao rei Filipe IV, ao Papa Clemente V e a Guilherme de Nogaret, guarda do selo real. A verdade é que os 3 personagens faleceram naquele prazo. E a verdade é que a valentia e a destreza demonstrada em várias batalhas
tornava a participação na ordem uma forma, como diria, atrativa de adotar uma postura de vida religiosa e ganhar respeitabilidade na sociedade, sendo certo que a ordem era vista como uma nova, que na verdade os membros, todos eles praticamente, mesclavam a atuação guerreira com a salvação espiritual. Dizem que o reconhecimento da ordem ocorrido no Conselho de Troyes e seu posterior crescimento está intimamente ligada à atuação de São Bernardo de Claraval, que advogou em seu favor perante o Papa e a nobreza europeia da época. Após a consolidação da sua força na Europa, quando passaram a ser proprietários de várias áreas e diversas fortalezas, os templários, na realidade, eles foram os precursores do cheque e do sistema financeiro internacional. Evidentemente, transportar riquezas na Idade Média representava um enorme risco. Assim, qualquer viajante poderia depositar determinada quantia numa fortaleza templária e receberia um documento cifrado que poderia ser descontado em qualquer outra fortaleza, pagando-se uma percentagem por tais serviços. Além disso, os templários, eles também fizeram empréstimos a diversos reinos, o que demonstrava o seu poder econômico. Porém, essa ascensão, podemos assim dizer, meteórica dos templários, levou-os à sua própria queda. Segundo alguns, um pouco das razões de sua queda foram causadas pelo fato de Filipe IV o Belo ter tentado entrar para a ordem templária, mas ter sido recusado. Enfim, num levante de súditos, o rei francês foi obrigado a se refugiar dentro de uma fortaleza templária, até que a situação fosse controlada. A verdade é que o sentimento de impotência diante da ordem templária, aliado à dificuldade financeira pela qual os cofres do reino se encontravam, além de ambição por documentos contendo informações sobre tecnologia naval, que seria posteriormente usada por Colombo, Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama, motivou a ideia de destruição dos templários e apoderamento dos seus vastos recursos. Enfim, quando o grão-mestre Jacques de Molay e os outros 3 cavaleiros do topo da hierarquia da ordem, que num primeiro momento reconheceram ter praticado determinados crimes, foram condenados, naquele momento, porém, diante do público, de uma proclamação pública, Jacques de Molay comoveu a todos e rejeitou todas aquelas acusações que lhe eram atribuídas. Bem, então os templários praticamente aos poucos foram sendo exterminados. Porém, em alguns países eles tinham assim uma presença muito marcante, né? Na França é lógico que eles foram totalmente suprimidos. Na Inglaterra, Irlanda e Escócia, o destino dos bens materiais foi diferente. O rei da Inglaterra, ele assimilou ou vislumbrou uma grande oportunidade de aumentar seu patrimônio.
E vários dos cavaleiros e membros da Ordem Templária, que já faziam parte da corte inglesa, foram aceitos e integrados nos diversos condados e ducados da Inglaterra, Irlanda e Escócia. Na Península Ibérica, o resultado foi totalmente diferente. O Papa reconheceu um pedido dos soberanos locais de manter os bens que os templários mantinham em seus reinados, destinando-os a outras ordens. Em Portugal, foi criada em 1319 a Ordem de Cristo, que teve como seu primeiro mestre o antigo mestre templário em Portugal. Já nos reinos de Castela e Aragão, os bens foram entregues a ordens existentes. Na Alemanha, onde as propriedades da ordem eram inferiores, embora os membros tenham recebido um tratamento digno, os bens foram totalmente incorporados aos cavaleiros teutônicos do Hospital de Santa Maria de Jerusalém. Enfim, não se tem uma informação precisa sobre o destino de seus membros originais. E termino dizendo que alguns templários se dirigiram para a Escócia, onde foram recebidos de bom grado e se incorporaram no exército escocês. Segundo alguns, na Escócia, a ordem gozou de liberdade suficiente para continuar as suas atividades sem ser incomodada pela Inquisição da Igreja Católica, tendo-se misturado a fraternidades maçônicas, onde se originou, segundo a lenda, a franco-maçonaria.